Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo lá na Amazônia. Voglio raccontarvi una storia che è successa a me in Amazzonia. É bem divertida. È divertente. Logo depois que nós mudamos para a Amazônia, Subito quando ci siamo trasferiti in Amazzonia, eu estava começando o trabalho de saúde nos ribeirinhos. io stavo iniziando il lavoro per curare la salute di coloro che vivono lì vicino ai fiumi. E um certo dia me disseram que tinha um senhor muito doente. E un giorno mi hanno detto che c'era un signore che era molto molto ammalato E pediram que eu fosse visitá-lo. e mi hanno chiesto di andare a vederlo. Nessa comunidade dava para a gente ir de carro, In questa comunità potevamo andare comunque in macchina, mas então eles vieram me buscar num Jeep. allora sono venuti a prendermi un jeep. E então, porque todos os homens lá da nossa missão, da igreja, Perché tutti gli uomini della nostra missione, della nostra chiesa, estavam no barco jejuando. erano a digiuno in una barca. Então eu estava em casa com minhas filhas. Allora io ero da sola a casa con le mie figlie. Então me levaram lá para o interior onde estava esse homem doente. Allora mi hanno portato lì in periferia dove c'era questo uomo malato Ele estava tão magro que parecia só um esqueleto vivo. e lui era così magro che sembrava un scheletro vivo, vivente. Então, eu vi que não podia só dar um remédio para ele, eu teria que levá-lo para a cidade. E allora ho visto che non bastavano soltanto le medicine, ma dovevo portarlo in città. Então, levamos para a cidade e procurei um hospital para interná-lo. Allora siamo andati in città e allora ho cercato un ospedale per ricoverarlo, Só que os hospitais diziam, não, leva ele para casa, deixa ele morrer. ma gli ospedali non accettavano e dicevano no, portalo a casa e lascialo morire. Então, eu levei ele para minha casa Allora l'ho portato a casa mia, e na minha sala tem lugar de colocar rede. nel salotto ci sono i ganci per l'amaca. Então, eu coloquei uma rede para ele e uma para a esposa dele. Allora ho sistemato un'amaca per lui e un'altra per la sua moglie. Eu tinha alguns amigos médicos na cidade que me ajudaram a começar a tratar dele. Avevo alcuni amici medici in città che ci hanno aiutato a prendere cura di lui. E tinha um tubo saindo do nariz, tinha na veia tinha tubos para todo canto. Lui era pieno di tubi ovunque, nel naso, nelle vene, ovunque. Era tutto intubato. Então, tentando tudo fazer para que ele melhorasse. E abbiamo provato di tutto per far sì che lui si riprendesse. Então, eu fiquei dia e noite cuidando dele. E notte e giorno ero lì a prendere cura di lui. Mas ele não melhorou. Ma non è migliorato. Então, a segunda tarde, Allora, tardo pomeriggio, ele pediu que nós batizássemos. lui ci ha chiesto di essere battezzato. Então, só mesmo lá na rede mesmo, fizemos uma cerimônia de batismo para ele. Allora lì, nell'amaca dove era lui, abbiamo fatto una piccola cerimonia di battesimo. E aí, naquela noite, durante a noite, ele faleceu. E in quella stessa notte è morto. Então, e eu tinha ficado acordado com ele dia e noite. E io ero stata notte e giorno sveglia lì con lui. Aí, quando ele morreu, eu pensei, bom, agora eu vou poder dormir. E allora quando è andato via ho pensato ok, adesso Só que dormirò. a esposa dele não queria ficar dormindo no quarto lá com ele morto. Però sua moglie non voleva appunto dormire lì in camera con lui morto. Então, eu deixei ela dormir no quarto das minhas filhas. Allora l'ho fatta dormire in camera delle mie figlie. E as minhas filhas estavam dormindo comigo porque o meu marido estava no barco. E le mie figlie dormivano con me perché mio marito appunto era in barca. Então, eu estava tão cansada E io ero così stanca que deixei ele dormindo lá na rede. che l'ho lasciato lì a dormire Só que ele nell'amaca. estava morto. Ma né? era morto. Então, eu liguei o ventilador, Allora ho acceso il ventilatore porque lá na Amazônia é muito quente. perché in Amazzonia è molto caldo, fa molto caldo. E deixei a porta aberta para poder o vento entrar. E ho lasciato la porta aperta per far sì che circolasse un po' di aria. E fui dormir. E sono andata a dormire. Aí, de madrugada, bem cedinho de manhã, E presto al mattino
ouvi um grito de terror. Ho sentito un grido di terrore. Eu saí correndo para ver o que era. Sono andata di corsa a vedere cosa era successo. Era minha vizinha que tinha vindo. Ela viu que a porta estava aberta, então ela entrou. Era mia vicina che era venuta, ha visto che la porta era aperta, allora è entrata. E ela viu que o homem estava morto. E ha visto lì morto appunto in mezzo al salotto. Aí ela saiu gritando da Allora è casa. andata, urlava, è andata via. Quando eu cheguei, eu só vi ela correndo. E quando sono arrivata l'ho vista solo che Gritando. scappava, che urlava. E naquela manhã eu fui, comprei um caixão. E in quella mattina appunto sono andata a comprare la bara. E aí eu fui colocar o homem dentro da caixão. E allora lo dovevo mettere appunto dentro la bara. Só que o corpo dele ficou no formato da rede. Però il suo corpo è rimasto nella forma dell'amaca. Preso forma dell'amaca. Quando eu coloquei ele dentro do caixão, Quando l'ho messo dentro la bara, a cabeça aqui e os pés. la testa era qui e i piedi erano qui, era così. E eu pensei, eu tinha terminado de formar de enfermagem lá nos Estados Unidos. E allora mi sono messa a pensare perché ero appena laureata come infermiera negli Stati Uniti. Eu pensei, não acredito que isso está acontecendo Ho detto, non comigo. ci posso credere che sta succedendo con me. Eu empurrava na cabeça dele E allora spingevo la testa e as pernas. e le gambe facevano così. Aí eu empurrava as E pernas. allora spingevo le gambe e la testa faceva così. Aí finalmente eu consegui com que o corpo dele deitasse dentro da. E finalmente sono riuscita ad abbassare tutti e due i lati ed è entrato nella bara. E eu queria rir, eu estava muito cansada, tudo para mim estava muito engraçado. Ed era tutto, ero così stanca che la situazione sembrava così divertente, così buffa e volevo ridere. Mas eu não podia rir porque a esposa dele estava lá e para ela era muito triste que o marido dela tinha falecido. Ma non potevo ridere perché c'era la moglie lì ed era triste appunto che suo marito era venuto a Obito, però. Então aí ela pediu que, ela falou assim que ela queria um par de meias para enterrar o marido dela. Allora lei mi ha chiesto un paio di calze per seppellire il marito, per seppellirlo. Sim, e porque ele não tinha. E eu falei, não tem problema, eu pego um do meu marido. Perché lui non ce l'aveva. Allora ho detto, no, non è un problema, prendo un paio del mio marito. O meu marido não estava lá mesmo, né? Il marito non c'era. Eu fui, peguei a meia dele e coloquei nos pés do morto. Allora sono andata, ho preso un paio di calze e ho messo nel morto. Só que aquela vizinha minha que tinha saído gritando, Però quella mia vicina, vi ricordate che ero scappata urlando? estava lá naquela hora e ela era cheia de superstição. Era lì in quel momento ed era piena di superstizioni. E ela falou assim, você não pode fazer isso não. E le ha detto, no, ma non lo puoi fare, non fa. Porque se você colocar uma meia do seu marido no morto, o seu marido vai morrer. Perché se metti un paio di calze del tuo marito in un morto, il tuo marito muore. Eu falei para ela, olha, não tem problema, isso é só uma superstição, isso não vai acontecer. E deixei a meia do meu marido no morto. Allora le ho detto, guarda, non ti preoccupare, non è un problema, è una superstizione, non succederà. E allora ho lasciato lì i paio di calze nel morto. E aí enterramos. E l'abbiamo seppellito. E naquela noite, então, meu marido voltou E in quella notte è tornato mio marito e contamos tudo para eles. e le abbiamo raccontato tutta la storia. Passou mais ou menos um mês È passato più o meno un mesetto e o meu marido ficou com hepatite e passou muito mal. e mio marito ha preso l'epatite e stava veramente male, Estava muito doente mesmo. stava malissimo. E a minha vizinha tinha certeza E mia vicina era sicura que o meu marido ia morrer por causa daquela meia. che mio marito stava morendo per colpa di quel paio di calze. E ela insistiu que nós fôssemos lá no cemitério E lei insisteva che dovevamo andare in cimitero, desenterrar o homem esumare quell'uomo là e tirar a meia dele. e tirare fuori le calze. Então lá fui eu. E allora siamo andati. Não, tô brincando, não Non è fui vero, não. non è vero, non sono andata. Mas eu só te conto essa história para dizer como Deus
tem um senso de humor. Ma voglio raccontarvi questa storia per farvi vedere anche il senso di humor di Dio. A nossa vida é uma aventura. La nostra vita è un'avventura. Sabe, talvez você está aí, você está pensando assim, poxa, eu nem sei realmente quem eu sou. Sai, forse sei lì seduto e pensi, vabbè, io magari non so neanche chi sono io. Quem é você? Chi sei? Chi sei tu? Por que você existe? Perché esisti? Por que você nasceu? Perché sei nato? Será que tem algum Deus que realmente planejou a sua vida? Ci sarà veramente un Dio che veramente ha pianificato tutta la tua vita? Você conhece quem você é? Ti conosci? Você conhece o valor da sua vida? Conosci il valore che ha la tua vita? A Bíblia diz que Deus te conhece pelo seu nome. La Bibbia dice che Dio ti conosce per il tuo nome. Sabe, é tão especial quando alguém nos chama pelo nosso nome. Sapete, è così speciale quando qualcuno ci chiama per il nome. Em Isaías, a Bíblia diz, Deus está falando assim, eu te chamei pelo seu nome. In Isaia la Bibbia dice che Dio dice, io ti ho chiamato per il tuo nome. Eu lembro uma vez, quando eu estava numa reunião, Io mi ricordo una volta che ero in una riunione e a prefeita da nossa cidade estava lá. e il sindaco della nostra città era lì. E ela me chamou pelo meu nome. E lei mi ha chiamato per il mio nome. Eu senti importante. Mi sono sentita così importante. Poxa, ela sabe o meu nome. Wow, lei sa come mi chiamo. É tão gostoso quando alguém conhece o nosso nome. È così bello quando qualcuno conosce il nostro nome. Eu lembro uma vez que eu estava dormindo E mi ricordo una volta che stavo dormendo e de repente eu ouvi o meu apelido, Becky. e all'improvviso ho sentito il mio nomignolo, Becky. E eu achei estranho, era no meio da noite. E mi è sembrato strano così, in mezzo alla notte. Eu levantei e fui lá na janela e olhei. E mi sono alzata, mi sono affacciata alla finestra e ho guardato. Pensei que talvez fosse o meu irmão, Pensavo magari fosse stato mio fratello, mas não tinha ninguém. ma non c'era nessuno. Eu ouvi 3 vezes o meu Ho nome. sentito 3 volte il mio nome. Aí, finalmente, depois de olhar e não achar ninguém, Allora, alla fine, dopo guardare e cercare e non trovare nessuno, é como se eu ouvisse Deus falar: sou eu tô te chamando. è stato come se stessi sentendo Dio, sono io che ti sto chiamando. E naquele momento eu peguei a minha Bíblia e fui tirar tempo com Deus. E in quel momento ho preso la mia Bibbia e sono andata a passare un po' di tempo con Dio. Senti tão importante. Mi sono sentita così importante. Deus queria tempo comigo. Dio voleva passare del tempo con me. Me chamou pelo meu nome. Mi ha chiamato per il mio nome. Não só assim, Rebeca, Non così, Rebecca, porque quando meu pai estava bravo comigo, ele chamava Rebeca. perché quando mio papà era arrabbiato con me mi chiamava Rebecca, Mas normalmente eles me chamavam de Becky. però normalmente mi chiamavano Becky. E Deus me chamou de Becky. E Dio mi ha chiamato Becky. Eu me senti tão amada. Mi sono sentita così amata. Mas sabe, melhor até do que só conhecer o nosso nome, Ma sapete, ancora meglio di conoscere soltanto il nostro nome é ter um amigo. è avere un amico. Quantos amigos realmente você tem? Quanti amici veri hai? Às vezes nós conhecemos pessoas com uma amizade geral, A volte noi conosciamo delle persone con un'amicizia così, mas aquele amigo íntimo que te conhece mesmo, ma quell'amico intimo che ti conosce veramente, aquela pessoa com quem você pode contar tudo que você quer falar, quella persona con cui puoi confidarti, puoi dire tutto quello che vuoi, porque você sabe que ele vai te entender. perché sai che lui ti capirà. Não vai não vai rir de você, Non ti riderà in faccia, não vai falar mal de você. non ti spallerà dopo. Realmente um amigo. È veramente un amico. Aquela pessoa que talvez você faz tempo que você não viu, mas quando vocês se reúnem, sempre tem muito assunto.
Quella persona che magari non lo vede da tanto, ma quando vi trovate c'è sempre argomento. A minha filha, Debbie, tem 4 amigas bem íntimas. La mia figlia Debbie ha 4 amiche molto intime. E antes dela viajar ela estudou no Brasil, antes dela viajar para os Estados Unidos para fazer universidade. Lei ha studiato in Brasile e prima di partire per andare a fare l'università negli Stati Uniti, Essas 4 moças se reuniram, queste 4 ragazze si sono riunite, pegaram fotos, hanno fatto delle foto, escreveram bilhetes hanno scritto dei bigliettini e passaram uma noite juntas. e hanno passato una serata insieme. Pegaram todas as fotos delas juntos e bilhetes, Hanno preso un sacco di fotografie, di bigliettini, colocaram dentro de uma caixa hanno messo dentro una scatolina e depois com um Tupperware que bem selado, l'hanno sigillata num container, um container de plástico para que não a umidade não pudesse estragar. l'hanno sigillata in un contenitore di plastica per far sì che l'umidità non potesse rovinare la scatolina. E lá elas fizeram uma cerimônia entre elas e enterraram essa caixinha. E lì hanno fatto una piccola cerimonia e hanno sotterrato la scatolina. Em algum lugar onde ninguém sabe onde está. In un posto dove nessuno sa dov'è. E fizeram um trato de com 10 anos E hanno fatto un patto che con 10 anni elas vão voltar e desenterrar aquela caixa loro torneranno e tireranno fuori la scatolina e ver o que Deus fez na vida delas nesse meio tempo. e vedranno quello che Dio ha fatto nella loro vita in questo spazio di tempo. Então, amigas mesmo. E sono amiche, queste sono amiche. A Bíblia diz que Jesus, que Deus quer ser seu amigo. La Bibbia dice che Gesù, che Dio vuole essere tuo amico. Lá em João 15, Jesus disse: Eu não vos chamo amigos. In Giovanni 15 Gesù dice: io non vi chiamo amici, Eu não te chamo de servo, non vi chiamo servi, scusate, mas eu te chamo de amigo. ma ti chiamo amico. Jesus quer ser seu amigo. Gesù vuole essere tuo amico, Aquele amigo íntimo. quello amico stretto, Aquele amigo Íntimo. com quem você pode contar com ele. quello amico che puoi contare su di lui. Agora, melhor ainda do que só um amigo, E ancora meglio che soltanto un amico é um pai. è un padre Perfeito. un padre perfetto, Aquele pai sempre presente. quel padre che è sempre presente. A Bíblia diz que Deus quer ser seu pai. La Bibbia dice che Dio vuole essere tuo padre. Talvez o seu pensamento de um pai não é uma coisa muito boa. Magari l'idea che hai di un padre non è una cosa così bella, Mas nós sabemos pela psicologia ma noi sappiamo attraverso la psicologia a necessidade de todos de ter um pai. la necessità di tutti quanti di avere un padre. Agora imagina um pai perfeito. Allora immagina un padre perfetto, Aquele pai que sempre cumpre com sua promessa. quel padre che porta a compimento tutte le sue promesse. Aquele pai que nunca esquece do seu aniversário, daquelas datas importantes na sua vida. Quel padre che non si dimentica del tuo compleanno, di tutte le date importanti della tua vita. Aquele pai que está presente nos momentos difíceis da sua vida. Quel padre che è sempre lì presente nei momenti più difficili della tua vita. Aquele pai que te abraça e diz: minha filha, meu filho, eu estou aqui. Quel padre che ti abbraccia, ti stringe e dice: figlio, io sono qua Eu nunca vou te deixar. e non ti lascerò mai. Aquele pai que vai te dar aquele beijo e aquele abraço tão forte, Quel padre che ti darà quel bacio e quell'abbraccio così forte, sabendo que ele te ama tanto mesmo. sapendo che lui ti ama così tanto. Este é o pai que Deus quer ser para você. Questo è il padre che Dio vuole essere per te. A Bíblia diz em João 1,12 La Bibbia dice in Giovanni 1,12 que todos que o recebem, che tutti coloro che lo ricevono, ele dá o direito lui dà il diritto de serem
filhos dele. di diventare figli suoi. Então ele quer ser seu pai, Allora lui vuole essere tuo padre, aquele pai perfeito. quel padre perfetto. Quero pedir todos agora, feche os seus olhos. Allora vi voglio chiedere di chiudere i vostri occhi Pensa num pai perfeito. e pensate a un padre perfetto. Pensa naquele pai que está lá sempre quando você precisa dele. Pensate a quel padre che è sempre lì presente quando hai bisogno di lui, Que nos momentos difíceis está lá para te segurar. che nei momenti più difficili è lì per tenerti, Que está lá para te proteger. che è lì per proteggerti, Está lá para te dar o que você precisa. è lì per darti tutto quello che hai bisogno. Todas as suas necessidades Ele quer dar. Tutte le tue necessità lui vuole darti, vuole supprirti, Ele quer suprir todas as suas carências. vuole supplire tutte le tue carenze, Carências de amor, le carenze di amore, carências físicas, le carenze fisiche, carências emocionais, le carenze emozionali, carências espirituais. le carenze spirituali, Todas as suas necessidades. tutte le tue necessità. Ele está lá para suprir. Lui è lì per supprirle. Este é o Pai que Deus quer ser para você. Questo è il padre che Dio vuole essere per te. E eu creio que a maioria de vocês aqui Io credo che la maggior parte di voi qua já fizeram essa decisão. hanno già fatto questa decisione. Vire para o teu vizinho, E voglio chiederti di guardare la persona che è a fianco a te diga: Ele quer ser seu pai. e digli, lui vuole essere tuo padre. Diz: Ele é um pai perfeito. Diglielo, lui è un padre perfetto. Amém. Amen. Agora, Adesso, se nós somos filhos, se noi siamo figli, Deus é rei, Dio è re, então, pelo direito que nós temos, allora per il diritto che abbiamo nós somos príncipes e princesas. siamo principi e principesse. Agora, todo príncipe e toda princesa nascem já com propósito de vida. Allora ogni principe, ogni principessa nasce con un proposito di vita. Também você, quando você nasceu de novo, Anche tu, quando sei nato di nuovo, quando você fez essa decisão de ser filho de Deus, quando hai preso questa decisione di essere figlio di Dio, Deus também tem um propósito para a sua vida. Dio ha un proposito anche per la tua vita. Um príncipe e uma princesa têm dois propósitos. Un principe e una principessa hanno due propositi. De reinar Uno è regnare e outro de multiplicar. e l'altro di moltiplicare. Esse é o propósito que nós temos agora como filhos do rei. E questo è il proposito che abbiamo adesso come figli di re. Agora, para esses propósitos, nós precisamos treinamento. E per questi propositi noi abbiamo di allenamento. E nós temos que estar lá trabalhando para alcançar os alvos. E dobbiamo essere lì ad allenarci, a lavorare per raggiungere i nostri bersaglio, i nostri obiettivi. Mas temos que lembrar que temos propósitos na vida. Ma noi dobbiamo ricordarci che abbiamo dei propositi nella vita. Temos que ser fiéis àqueles propósitos. E dobbiamo essere fedeli a quei propositi. Nós somos o produto das nossas escolhas. Noi siamo prodotto, risultato delle nostre scelte. Então, as escolhas que nós fazemos hoje Allora, le scelte che facciamo oggi vai decidir o nosso futuro. deciderà quello che accadrà nel nostro futuro. E nós temos já propósitos designados por Deus. E noi abbiamo già propositi disegnati da Dio. Então, temos que aproveitar o nosso tempo para conseguir alcançar aqueles propósitos. E noi dobbiamo approfittare del nostro tempo per riuscire a raggiungere questi propositi. Então, nós vamos olhar Allora, em andiamo in 2 Timóteo 2 Timoteo 2, 2, versículos 3 e 4. 2 Timoteo 2, versetti 3 e 4. Seconda Timoteo 2, versetto 3 e 4. Pode ler.
Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Então, nós somos como soldados ou guerreiros. Allora, noi siamo come soldati e guerrieri. Já temos os propósitos, Abbiamo già i propositi, mas temos que trabalhar. ma dobbiamo lavorarci. Nós não vai chegar um dia em que, como príncipes e princesas, Arriverà il giorno che come principi e principesse vamos só estar reinando com saremo Cristo. lì semplicemente a regnare con Cristo. Mas agora está na hora de trabalhar Ma adesso è tempo di lavorare e de preparar-nos e di prepararci e de conseguir os nossos alvos. e di raggiungere i nostri bersagli, i nostri obiettivi. Nós temos que conquistar a terra onde vamos reinar. Dobbiamo conquistare la terra dove regneremo. Então temos que ser como soldados. Allora dobbiamo essere come dei soldati. Aqui diz que o soldado não se envolve com os negócios deste mundo. Qui dice che il soldato non si mischia nelle cose di questa vita, di questo mondo, Porque esta vida tem muitas distrações. perché questa vita ha tante distrazioni Nós temos que saber os nossos alvos e noi dobbiamo sapere i nostri bersagli e ir atrás. e andare lì. Não podemos deixar as distrações Non possiamo lasciare che le distrazioni nos desviam do caminho. ci devino della strada giusta. Dizem que tem uma história sobre, isso é verdadeira, sobre os cavalos selvagens C'è una storia vera sui cavalli selvaggi lá nos Estados Unidos, lá no centro dos Estados Unidos, lì nel centro degli Stati Uniti, onde ainda tem cavalos selvagens. dove ci sono ancora questi cavalli selvaggi. Então, aqueles fazendeiros, eles correm atrás e levam sempre com eles um burrinho. E allora i contadini vanno dietro questi cavalli e portano sempre con loro un asinello. Quando eles conseguem pegar um daqueles cavalos, E quando loro riescono a catturare uno di questi cavalli, ele amarra o burrinho no cavalo. lui lega l'asinello al cavallo E aí deixa lá. e allora li lascia lì. Porque o fazendeiro sabe Perché il contadino lo sa que o burrinho che l'asinello tem um desejo único. ha un desiderio unico. O propósito dele é de voltar para a fazenda. E il suo proposito è tornare indietro alla fattoria. Ele não sabe onde tomar água no deserto. Lui non sa dove bere l'acqua in mezzo al deserto. Ele não sabe como comer qualquer coisa lá no deserto. Lui non sa dove andare a mangiare in mezzo al deserto, Mas ele sabe chegar de volta na fazenda. ma lui sa come arrivare a casa, in fattoria. E então, quando eles estão soltos, o cavalo selvagem é muito mais forte do que o burrinho. E quando loro sono liberi, il cavallo è molto più forte dell'asinello. Mas o cavalo selvagem não tem nenhuma direção. Ma il cavallo non ha nessuna direzione, Ele não tem algum lugar para ir para passar a noite. non ha un posto dove andare per stare la notte. Então, ele sai correndo para se livrar do burrinho, Allora lui parte e corre per liberarsi dall'asinello, mas o burrinho começa a levá-lo para a direção da fazenda. ma l'asinello fa in modo che lui vada comunque in direzione della fattoria. E pelo cavalo não sabe ter outra direção, E siccome il cavallo non ha nessuna direzione, ele então segue um tempo naquela direção. e allora lui va dietro all'asinello in quella direzione. Quando o cavalo selvagem vai para um caminho errado, E quando il cavallo selvaggio prende la strada sbagliata, o burrinho enfia o pé. l'asinello si ferma, mette le zampette lì e si ferma. Aí o cavalo ainda arrasta ele um tempo, E il cavallo cerca di trascinarlo per un po' di tempo, mas aí ele cansa de arrastá-lo. ma prima o poi si stanca di trascinarlo. Aí depois que ele descansa um tempo, E poi si riposa, dopo che si riposa un po', o burrinho já começa a puxar para esse lado. e l'asinello inizia a portarlo di là, nel posto giusto.
Os fazendeiros sabem que de manhã, eles vão encontrar o cavalo e o burrinho lá no curral. E i contadini sono sempre sicuri che al mattino troveranno lì il cavallo e l'asinello. Nós temos que ser igual aquele burrinho. E noi dobbiamo essere così come l'asinello. Sabemos o alvo, o plano de Deus. Sapere il bersaglio, il piano di Dio E vamos atrás. e andare lì. Agora temos que nos preparar para isso. Però noi dobbiamo prepararci. Qual uma das melhores maneiras, como nos preparar? Qual è una delle migliori forme di prepararci? Bom, uma das coisas que a Bíblia fala muito é sobre nós crescendo em Jesus. Allora, una delle cose che la Bibbia parla molto è le forme come cresciamo in Cristo, in Gesù. E nós temos que desenvolver para nos tornarmos líderes. E dobbiamo crescere e svilupparci per diventare leader. E a maneira que a sua igreja tem estabelecido para te ajudar E la forma come la vostra chiesa sta mettendo le basi per aiutarti é com o discipulado um a um. col discepolato one to one. Quando você tem um discipulador, Quando hai un mentore, que é alguém que já conhece um pouco melhor a Bíblia, tem uma vida cristã boa, che è qualcuno che conosce un po' di più la Bibbia, che ha una buona vita cristiana e que já pode então te ajudar na sua vida. e che può aiutarti nella tua vita. Essa é uma das melhores maneiras para você crescer. Questa è una delle migliori forme per crescere. Nós vemos na Bíblia vários exemplos disso. Noi vediamo nella Bibbia tanti esempi di questo. De Paulo e Barnabé, Paolo e Barnaba, de Paulo com Timóteo Paolo e Timoteo e tantos outros. e tanti altri. Mas é uma maneira para você começar a crescer e se preparar para liderar. Ma questa è una maniera perché tu possa prepararci per diventare un leader. Tem umas estatísticas que dizem que liderança não é 0% de liderança é formada em grupos grandes. C'è una ricerca, una statistica che dice che 0% della leadership è formata in grandi gruppi. 10% de liderança é formado em grupos pequenos, 10% della leadership viene formata in piccoli gruppi. mas 90% de liderança é formada através de one-to-one. Ma 90% della leadership viene formata attraverso il one-to-one. Então, por isso que nós queremos te encorajar, cada a ter um discipulador. Allora ecco perché noi vogliamo incoraggiarvi uno a uno che ognuno di voi possa avere un mentore. Vai ser uma maneira para você crescer. Sarà una forma perché tu possa crescere. Vai ser alguém que vai te ajudar a zelar pelas suas prioridades. Sarà qualcuno che ti aiuterà a prendere cura delle tue priorità, De buscar a Deus todos os dias. di cercare Dio ogni giorno. Uma das coisas que eu sempre pergunto para as minhas discípulas Una delle cose che chiedo sempre alle mie discepole é como está o seu tempo sozinho com Deus? è come va il tuo tempo personale con Dio? Como está a sua vida familiar? Come va la tua vita in famiglia? Como está a sua vida financeira? Come va la tua vita economica? Como está a sua vida com seus amigos? Come va la tua vita con i tuoi amici? Como está a sua vida com seu trabalho? Come va la tua vita lavorativa? Como estão os seus estudos? E come vanno i tuoi studi? Então, alguém que vai estar perguntando para você E allora qualcuno che ti chiederà sempre e vai te ajudar a te dar direção. e ti aiuterà a prendere direzione. Porque o alvo do discipulador Perché l'obiettivo del mentore é de ver os sonhos de Deus realizados na sua vida. è di vedere i sogni di Dio realizzati nella tua vita. Então, por isso que é tão importante o discipulado. Allora ecco perché il discepolato è così importante. Também o discipulado ajuda a ser curado. Curado. Il discepolato aiuta anche ad essere trattato. Então isso, porque talvez alguma área da sua vida que você está tendo dificuldade. Che magari c'è qualche area della tua vita dove hai difficoltà. Alguém com quem você vai poder
abrir e ser transparente. Sarà qualcuno con cui potrai aprirti ed essere trasparente. E você tem aquela certeza que aquela pessoa nunca vai falar para mais ninguém. E sarai sempre sicuro che quella persona non racconterà mai niente a nessuno. Vai orar por você Pregherà per te e vai te ajudar e ti aiuterà, para que você possa ser totalmente curado. perché tu possa essere completamente guarito. Então isso é muito importante, o discipulado, Ed ecco perché è così importante il para discepolato, cumprir os propósitos de Deus. per compiere i propositi di Dio. Outra coisa também muito importante é as células. Un'altra cosa molto importante sono le cellule. A célula é um pequeno grupo onde você vai reunir toda semana. La cellula è un piccolo gruppo dove ti riunisci ogni settimana Vão estudar a Bíblia juntos e studiamo la Bibbia insieme e orar pelos outros e preghiamo uni per gli altri e praticar os dons espirituais e esercitiamo i doni spirituali e assim também crescer em Jesus. e così cresciamo insieme in Cristo. Então vai ser muito bom para a sua própria vida espiritual, E allora sarà molto molto buono per la tua propria vita spirituale, mas também é uma maneira para você ganhar pessoas para Jesus. ma è anche una bella forma di guadagnare persone per Gesù. Porque se o nosso propósito é de liderar, então discipulado 1 a 1. Perché se il nostro proposito è di essere leaders, allora il discepolato one to one. E também o nosso propósito é de multiplicar. E se il nostro proposito è anche moltiplicare, A Bíblia diz que nós devemos estar fazendo discípulos. la Bibbia dice che noi dobbiamo sempre fare discepoli. Então, uma maneira muito boa é na célula. E allora una bella maniera è la cellula. É um ambiente muito agradável. È un ambiente molto piacevole. É um ambiente que acolhe as pessoas. È un ambiente dove accogliamo le persone. Então você vai sentir a liberdade de trazer um amigo da escola ou do trabalho, Allora sarai libero di portare un compagno dalla scuola, dal lavoro. que então lá eles vão poder conhecer também Jesus E lì anche loro potranno conoscere Gesù e fazer amizades e fare amicizie e começar então a se envolver na vida da igreja local. e iniziare a partecipare della vita della chiesa locale. Então nós queremos muito te encorajar. Se você ainda não está participando de uma célula, E allora noi vogliamo incoraggiarvi, se tu non fai parte ancora di una cellula, procure uma célula onde você vai poder participar. cerca una cellula dove potrai essere parte. E também queremos te encorajar, E noi vogliamo anche incoraggiarti, não só de participar, non soltanto di partecipare, mas se tornar um líder de célula. ma anche diventare un capocellula. Abre a sua casa Apri la tua casa e convida aquelas pessoas para vir na sua casa. e invita anche delle persone per venire a casa tua. Você vai ser treinado como líder de célula indo numa célula. Potrai essere preparato per diventare un leader di cellula andando in una cellula. Então Una você cellula. começa convidando os seus amigos, ganhando-os para Jesus. Allora inizia ad invitarti i tuoi amici, li conquisti per Gesù, Aí começa a discipulá-los. allora inizia a discepolarli Aí quando aquela célula estiver tão grande, e un giorno quella cellula sarà così grande a multiplicação já pode ser para sua casa, e allora la moltiplicazione della tua cellula può già andare a casa tua ou talvez uma outra casa, o forse anche un'altra casa, mas você já pode ir como líder. ma tu potrai già andare come un leader. É tão importante você fazer discípulos. È così importante fare discepoli E a célula é o ambiente perfeito para isso. e la cellula è l'ambiente perfetto per questo. Aí também podemos, claro, convidá-los para a igreja, né, essa tão importante. E allora dopo possiamo anche invitarli a venire in chiesa ed è molto importante. Mas a célula e o discipulado são muito prioridade para você alcançar os seus alvos. Ma la cellula e il discepolato sono la priorità perché tu possa raggiungere i tuoi obiettivi. Também agora eu quero falar sobre a sua vida pessoal. E volevo anche parlarvi della vostra vita personale. Como você está se preparando? Come ti stai preparando? Deus tem um chamado na sua vida. Dio ha una chiamata nella tua vita. Como filho do rei, você tem um chamado específico. Come figlio del re, tu hai una chiamata specifica.
Aproveite enquanto você é jovem e devi approfittare mentre sei giovane e estuda. e studia. Eu quero encorajar todos que ainda não fizeram uma universidade Voglio incoraggiare tutti coloro che non hanno ancora fatto un'università para estudar e fazer uma universidade. a studiare, a fare un'università, un corso. Pergunta de Deus qual é a área que você deve estudar. E chiedi a Dio qual è l'area, dove devi studiare, cosa devi studiare. Nós temos 4 filhos Noi abbiamo 4 figli e todos também já fizeram universidade. e tutti loro si sono già laureati all'università. E até todos também já fizeram o mestrado. E tutti loro hanno già fatto anche il master. Porque nós achamos muito importante o preparo Perché noi crediamo che è molto importante la preparazione para o que Deus tem para você no futuro. per quello che Dio ha per te nel futuro. Cada um dos nossos filhos fez uma área que eles gostavam de fazer. Ognuno dei nostri figli ha studiato quello che gli piaceva. E assim Deus tem usado-os agora em missões nessas áreas. E così Dio adesso li sta usando in missioni in queste aree. Por exemplo, a nossa filha Betty, Per esempio, la nostra figlia Betty, ela fez engenharia lui ha studiato ingegneria e depois ela fez o mestrado em aconselhamento cristão. e dopo lei ha fatto il master in consulenza cristiana. Depois ela ajudou a nossa igreja a abrir uma nova igreja na fronteira de Brasil e Bolívia. E dopo ci ha aiutato anche a impiantare una nuova chiesa nostra nella frontiera fra Brasile e Bolivia, Onde tinha muitas meninas prostitutas. dove c'erano molte ragazze che si prostituivano. Então ela trabalhou numa casa onde eles acolhiam essas meninas. Allora lei ha lavorato in questa casa dove loro accoglievano queste ragazze, Ela ensinou a elas informática, computador, le ha insegnato a usare computer, já usando a área dela de engenharia. usando la sua area di ingegneria, E também ela dava aula de inglês e faceva lezioni di inglese e também aconselhava as meninas. e faceva anche consulenza a queste ragazze. Então ela usou todo o treinamento dela para ajudar a ganhar essas meninas para Jesus. Allora lei ha usato tutta la sua preparazione per conquistare queste ragazze per Gesù. Então é tão importante você se preparar Allora è così importante che tu ti prepari em todas essas áreas. in tutte queste aree. Queremos te encorajar. Noi vogliamo incoraggiarti. Aproveite a sua juventude. Approfitta la tua gioventù. Deus tem grandes planos para a sua vida. Dio ha grandi piani per la tua vita Ele precisa de você. e Lui ha bisogno di te. Eu quero terminar contando mais uma história. E voglio finire raccontandovi un'altra storia. Logo no finzinho de uma certa guerra aqui na Europa, Alla fine di una guerra qua in Europa teve um soldado inglês que foi bombardeado e perdeu as suas pernas. c'è stato un soldato inglese che è stato bombardato e ha perso tutte e due gambe. Ele estava numa clínica onde eles estavam lá tratando dele. E lui era lì in ospedale dove loro stavano prendendo cura di lui, Só que ele queria morrer. ma lui voleva morire. Ele implorou com a enfermeira: por favor, deixe-me morrer. E lui pregava l'infermiera: ti prego, lasciami morire. Ele via que outros soldados que entravam estavam quase mortos e eles deixavam morrer. E lui vedeva che c'erano anche altri soldati che entravano, erano quasi morti e gli infermieri li lasciavano morire. Então ele falou com a enfermeira: por favor, deixe eu morrer. E lui diceva alla infermiera: ti prego, fammi morire, lasciami morire. Ele falou assim: eu já dei a minha vida pela minha nação. Ho già dato la mia vita alla mia nazione. Eu agora já não tenho mais nada para dar. E adesso non ho più niente da dare. Por favor, deixe-me morrer. Ti prego, lasciami morire. E ela falou assim: olha, mesmo que eu quisesse, eu não tenho o poder de fazer essa decisão para deixar você morrer. E l'infermiera le ha risposto: guarda, anche se io fosse d'accordo, io non ho il potere, l'autorità per prendere questa decisione. Então aí ela falou assim: talvez você pode falar então com o médico. Allora magari puoi parlare anche, lui ha risposto: allora puoi parlare col dottore?
Então, quando o médico entrou, ele falou com ele a mesma coisa. Allora quando il dottore è entrato, lui gli ha detto la stessa cosa. Ele falou assim: por favor, deixe-me morrer. Gli ha detto, ti prego, lasciami morire. Já dei a minha vida pela minha nação, Ho già dato la mia vita per la mia nazione, mas agora eu não tenho mais nada para dar. ma adesso non ho nient'altro da dare. Eu quero morrer. Voglio morire. E o médico também disse: olha, você tem condições ainda de viver. E il medico le ha risposto, ma guarda, hai ancora le condizioni per Ele vivere. falou assim: mas eu não presto mais para nada. E lui ha risposto, ma io non servo più a niente. Mas o médico finalmente disse: olha, eu não tenho essa autoridade de deixar você morrer. Il medico le ha risposto infine, guarda, io non ho l'autorità di farti morire. Ele falou assim: a única pessoa que poderia te dar esse direito é o rei. L'unica persona che potrebbe darti questo diritto è il re. Então ele escreveu uma carta bem comprida para o rei, Allora lui ha scritto una lunga lettera al re explicando que ele amava o seu país, e ha spiegato che amava la sua nazione, que foi com prazer que ele foi servir na guerra, che è stato con gran piacere che ha servito in guerra, mas que agora ele não prestava para mais ma nada. che adesso non serviva più a niente. Então, por favor, deixe-me morrer. E ha chiesto, per favore, lasciatemi morire. Então ele mandou a carta para o rei. E allora ha mandato la lettera al re. E aí passaram alguns dias, E sono passati alcuni giorni chegou um telegrama para ele. ed è arrivato un telegramma per lui. E todo mundo chegou para abrir, para ver o que o rei ia dizer. E tutti sono andati lì ad aprire, a vedere cosa aveva risposto il re. A enfermeira, L'infermiera, os outros pacientes, le altre persone che erano lì in ospedale, o médico, e il medico, todos foram lá para ver ele abrir o telegrama. tutti quanti volevano aprire il telegramma. O telegrama tinha apenas 4 palavras. E c'erano scritte soltanto 4 parole. E ele leu assim: E lui l'ha letto. eu preciso de você. Assinado o rei. E lui l'ha letto. Io ho bisogno di te. Firmato il re. Deus precisa de você. Dio ha bisogno di te. Talvez você está sentindo assim: eu não presto para nada. Magari tu ti senti, dai, non serve a niente. Talvez você pense assim: ah, o meu lar foi um lar destruído. Magari pensi, no, dai, casa mia, la mia famiglia è completamente distrutta. As minhas circunstâncias não são boas. Le circostanze nella mia vita non sono buone, Mas Deus precisa de você. ma Dio ha bisogno di te. Ele acredita em você. E Lui crede in te. Ele quer ser seu amigo. Lui vuole essere tuo amico, Ele quer ser seu pai. vuole essere tuo padre. Quero convidar todos a ficarem em E pé. voglio invitarvi ad alzarvi. Quero que você feche agora os seus olhos. Voglio chiederti di chiudere i vostri occhi Pense um pouco agora na sua própria vida. e pensate un po' nella vostra propria vita. Você é tão especial. Tu sei così speciale. Não pense que nada que aconteceu na sua vida vai tirar o propósito de Deus para a sua vida. Non pensare che niente di quello che è successo nella tua vita porterà via il proposito di Dio per la tua vita. Você é tão importante para Deus Sei così importante per Dio que Ele mandou Jesus para morrer no seu lugar. che Lui ha mandato Gesù per morire al tuo posto. Ele te conhece pelo seu nome. Lui ti conosce per il tuo nome. Ele conhece quantos fios tem na sua cabeça. Lui conosce quanti fili di capelli ci sono nella tua testa. Ele te ama tanto. Lui ti ama così tanto. Ele quer ser seu melhor amigo. E Lui vuole essere tuo migliore amico. Ele quer ser seu pai. Lui vuole essere tuo padre. E Ele tem um propósito para a sua vida. E Lui ha un proposito per la tua vita. Eu quero te encorajar que hoje à noite Voglio incoraggiarti che stasera você faça uma decisão de qualidade. tu possa fare una decisione, prendere una decisione di qualità. Para você que ainda nunca fez a decisão de receber Jesus, Per te che non hai ancora fatto la decisione di ricevere Gesù, hoje você pode recebê-lo. oggi lo puoi ricevere. E para vocês que já receberam Jesus, E per voi che avete già accettato Gesù, lembre que você é como um soldado.
ricordati che tu sei come un soldato. Você tem um propósito na sua vida. Hai un proposito nella tua vita. Seja igual aquele burrinho. Sii come quell'asinello. Não deixe as distrações do mundo tirar o seu foco. Non lasciare che le distrazioni del mondo ti portino via il fuoco. Deus tem um lindo plano para a sua vida para realizar. Dio ha un piano bellissimo nella tua vita per realizzare. Ninguém pode tirar esse plano da sua vida a não ser você. E nessuno può portare via questo piano della tua vita se non te. A sua escolha da sua vida está nas suas mãos. Le scelte della tua vita sono nelle tue mani. Você hoje pode decidir, Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. E oggi tu puoi decidere, Signore, io voglio vivere il proposito che tu hai per me. Eu não vou ser distraída pelas coisas do mundo, Io non sarò distratto dalle cose del mondo, mas eu quero que a sua vontade ma io voglio che la tua volontà seja realizada na minha vida. sia realizzata nella mia vita. Eu quero saber aqui se tem alguém hoje à noite que ainda nunca fez essa decisão para Jesus e hoje à noite gostaria de fazer, de entregar a sua vida totalmente a Jesus. Vorrei sapere se qua stasera c'è qualcuno che non ha mai fatto questa preghiera, non ha mai dato la propria vita a Gesù e stasera lo vuole fare. Se tiver alguém, só levante a sua mão onde você estiver. Se c'è qualcuno, potete alzare la vostra mano lì dove sei. Eu quero orar por você. E io voglio pregare per la tua vita. Aproveite, porque Jesus te ama tanto. Approfitta perché Dio ti ama tanto. Se talvez você não quer fazer isso agora, depois procure alguém que possa orar com você. Magari se non lo vuoi fare adesso, dopo cerca qualcuno che può pregare per te. E também eu creio que a maioria de vocês já fizeram essa decisão. Io credo che la maggior parte di voi avete già fatto questa decisione. E eu quero declarar sobre as suas vidas E io voglio dichiarare sulle vostre vite que os propósitos de Deus serão alcançados. che i propositi di Dio saranno raggiunti. Vocês viverão vidas longas sobre a terra Voi vivrete vite lunghe sulla terra e vidas bem-sucedidas, e vite com di sucesso. successo. Mas depende de você ser igual aquele burrinho. Ma dipende da te di essere come quell'asinello. Lembre os propósitos de Deus na sua vida Ricorda i propositi di Dio nella tua vita e siga em frente. e vai avanti. Eu quero orar por você. Io voglio pregare per te. Querido Deus, Caro Dio, eu abençoo cada jovem aqui presente. io benedico ogni giovane qui presente E eu declaro sobre a vida deles e io dichiaro sulla loro vita que eles terão propósito destinado pelo Senhor. che loro avranno il proposito designato da te E que cada vai seguir esses propósitos. e che ognuno di loro seguirà questo proposito. Que os grandes planos que o Senhor tem para a vida de cada Che i grandi piani che tu hai per la vita di ognuno serão realizados. saranno realizzati, Porque eles serão igual aquele burrinho, perché loro saranno come quell'asinello, conhecendo os seus propósitos conoscendo i tuoi propositi e indo atrás. e andando lì. Ó Pai, eu declaro também sobre a vida deles Oh Dio, io dichiaro anche nella loro vita que as suas bênçãos cairão sobre eles. che le tue benedizioni cadranno su di loro, Que durante esse período eles possam estar se preparando, che durante questo periodo loro possano prepararsi tendo discipulados, per il discepolato, a um, one to one, participarão nas células, partecipando delle cellule que muitos se tornarão líderes de células e che tanti diventeranno leader di cellula e que eles vão estar ganhando almas para Jesus e che loro conquisteranno anime per Gesù, e cuidando bem delas, prendendo cura di loro, tendo fruto permanente, avendo frutto che rimane, porque sabemos que a única coisa que podemos levar para o céu perché noi sappiamo che l'unica cosa che potremo portare in cielo são as almas preciosas. sono le anime preziose. Então eu declaro sobre eles E allora io dichiaro su di loro crescimento crescita e e multiplicação moltiplicazione em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus.